Eu acho que nós vamos ter que começar um segundo vídeo, porque deu um problema aqui, como se fosse uma mensagem da operadora e caiu a internet. Parou o vídeo. Então vamos continuar nesse segundo vídeo. Parte 3. Então o que acontece? Jesus diz: eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, ou seja, a durabilidade dela é pequena, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então ele está dizendo, ele está fazendo uma pergunta. Vocês observaram, consideraram de verdade? Usaram o poder que tem para fazer considerações? Vocês perceberam? Então o grande problema meu e seu, da gente estar ansioso, preocupado, desesperado, é a falta de fé, ou a pequena fé. Então acaba sendo até um insulto para Deus. A nossa vantagem é que Deus é bom. É que Deus não se magoa. Talvez se fosse eu, você, e os nossos filhos não acreditassem na gente, a gente ficasse assim, sentido, dolorido, machucado, melindrado. Mas Deus, que é perfeito, e que conhece a mim e a você, que tem controle sobre os sentimentos dele, ele sabe que a nossa fé é pequena, mas de vez em quando ele pega pesado. Ele diz, olha rapaz, a situação está difícil, o negócio está feio aqui, o negócio está horrível. Então o que acontece? Ele diz, olha, por causa da vossa pequena fé. Então o grande problema está em confiar ou não, ou em confiar pouco. Então quanto menos eu confio, mais ansioso eu fico. Quanto mais eu confio, menos ansioso eu fico. Certo? Então a questão é fé, confiar em Deus, é emuná, confiar, ou pistes, confiar. Então, dando prosseguimento ao nosso estudo, diz assim, olha o que diz o Spurgeon, esse, maravilhosos lírios, como vocês reprovam o nosso tolo nervosismo. Olha o que o Spurgeon diz, maravilhosos lírios, como vocês reprovam o nosso tolo nervosismo. Aí Jesus diz, agora ele vai para os finalmente, como nós dizemos aqui, portanto, conjunção, não vos inquieteis, dizendo, olha o que causa essa ansiedade, essa inquietação. Que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? É a trindade da preocupação. É o comer, o beber e o vestir. Então nós estamos preocupados com isso. E a gente quer cada vez mais, por causa da nossa falta de fé, então a gente quer muito dinheiro, a gente quer ter... E por que o dinheiro vai se tornar um Deus? Porque com o dinheiro você compra água. Com o dinheiro você compra alimento. Com o dinheiro te dá tudo isso. Então o dinheiro acaba se tornando um Deus que eu tenho que ir atrás para garantir o amanhã. E aí, quando eu tiver bastante dinheiro, eu ainda assim vou ficar preocupado em perder o dinheiro, a bolsa, desvalorizar, etc, etc, etc. Então a pessoa nunca, sem fé, ela está no nível de quietude da alma, de paz da alma. Ela está sempre inquieta, ela está sempre correndo, até que ela tome o diazepam divino, o calmante divino na alma. E aí Jesus diz,
Vocês estão preocupados com isso? Porque os gentios, os pagãos, é que procuram todas estas coisas. Ele diz, se você estiver assim, você vai estar nivelado aos pagãos. Então eles estão preocupados com tudo isso, porque os deuses deles não existem, eles não têm conhecimento de mim, então por isso eles estão preocupados. E se vocês estiverem com essa preocupação desmedida, adoecedora, vocês se nivelaram a eles, não tem diferença nenhuma entre vocês e eles. Então não dá para vocês irem lá e pregar para eles, porque vocês estão na mesma situação. Olhando, não dá para ver quem é cristão, quem é pagão. Dá tudo no ão. E aí Jesus diz, pois vosso Pai, então veja que o tratamento que Jesus nos ensina, desde o Pai Nosso lá é Pai. Pai Celeste. Por que Jesus disse Pai Celeste? Porque é o maior. Porque é o Pai de todos. Porque muitas vezes a gente perdeu o pai, a mãe, né? A pessoa não tem pai. Então quando fala pai, dia dos pais, a pessoa fica... Mas nós temos um pai que não morre. Tá? E aí diz assim, vosso Pai Celeste sabe que necessita de todas elas. Jesus está pensando, vocês acham que Deus esqueceu disso? Vocês estão tão preocupados, vocês acham que Deus esqueceu que vocês precisam de água, vocês precisam de alimentos, vocês precisam de vestes, vocês precisam de dinheiro para pagar a conta. Vocês acham que o Pai esqueceu? Ele sabe cada necessidade sua. Ele sabe cada necessidade sua. Porque Deus supre as nossas necessidades, não os nossos desejos. Como é? É. Não as nossas vontades. Uma coisa é suprir as necessidades. Outra coisa é Deus dar além do que você precisa. Então, muita gente, o que está atrás não é de necessidade, não é aquele que é suficiente para viver. O que está atrás é do a mais. Esse a mais também não é errado ter, desde que você trabalhe, desde que você estude. E o bom era buscar o a mais para usar para a glória de Deus, para abençoar o próximo. Porque na parábola do mordomo infiel, Jesus diz, se vocês não forem fiéis nas riquezas injustas, que é a que nós temos agora, vocês serão nas riquezas justas. Então, muitas vezes nós temos mais do que o que a gente precisa e a gente não ajuda aquele que tem menos. E a gente não socorre aquele que tem menos. Então a gente quer de Deus não o suprimento das necessidades, mas as nossas vaidades, os nossos desejos. Então não confunda as coisas. Não confunda as coisas. Deus supre as necessidades. Mas Deus não faz nossas vontades. Deus não é aquele pai que o menino chega e diz, eu quero um celular. É meu filhinho, eu não posso te dar agora. E o menino não quer aprender, não compreende, não está nem aí para o pai, às vezes já é um adolescente. E o pai mesmo assim se endivida para dar. Deus não vai fazer isso. Deus não cria menino mal educado. Deus educa, disciplina, prepara para a vida. Então Deus diz, olha, você vai correr atrás para receber o necessário para você viver. Você quer mais? Então se esforce mais, então trabalhe mais. Mas o ideal seria que você tenha o que passar do que você necessita, seja para abençoar aquele que não tem, aquele que está carente. Porque o grande problema é que a gente quer só para nós. Se a gente tiver assim, meu Deus, eu tenho... Se a gente pudesse, a gente fazia assim, vou pegar toda a água do mundo e eu vou guardar.
para mim, para meus filhos, netos, bisnetos, para toda a minha descendência. Todo alimento do mundo eu vou estocar. Todas as roupas do mundo eu vou guardar. Né? E aí a gente diz assim, aí a gente ia ficar mais calminho. A gente ia ficar mais relax. Aí quando a gente fosse olhar lá, o alimento tinha passado do prazo. A roupa já estava fora de moda. A traça roeu. A água já não estaria mais boa. Né? E aí a gente ia perceber a paz. É igual se você comprar produtos perecíveis. Aí você chega e compra um monte de saco de pão. Compra um monte de alimento perecível que tem prazo de validade. Aí você comprou 50, 100, aí você não consegue comer. Aí você percebe, oh meu Deus, o saco de pão tão caro, passou da validade. Ah, meu Deus, isso aqui que eu comprei, que tinha prazo. Então na vida tudo tem prazo de validade. Na vida, só quem não tem prazo de validade é a nossa comunhão com Deus, é a nossa espiritualidade, é o reino de Deus, tudo mais. Então Deus diz assim, meu filho, para que você está se preocupando com o pão que eu ainda vou fazer? Como que tem hoje, esse que vai até o dia 31 de dezembro. O de amanhã deixa comigo, né? Porque o que eu estou dando para você tem validade até hoje. Amanhã eu faço o novo, correto? Como diz a minha querida Sarinha, confere. Então ele diz o seguinte, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse, agora vamos colocar as coisas na ordem. Já que vocês compreenderam, busquem em primeiro lugar o reino. Então nós já vimos que é o governo de Deus sobre todos aqueles que foram regenerados e que Jesus agora está entronizado no castelo do nosso coração. Ele é rei, ele governa, ele é senhor, nós somos súditos e nós estamos participando desse reino e estamos propagando esse reino para que esse reino amplie, seja fortalecido, firmado. Então nós somos agora súditos, não mais do mundo, não mais do diabo, não mais das riquezas, não mais das preocupações, nós somos súditos do Rei Jesus Cristo, daquele que tem poder para multiplicar os pães e os peixes, daquele que tem poder para fazer qualquer coisa. Isso. Então, daquele que nos ensina até sobre roupa, ele disse, não coloquem remendo de pano novo em vestido velho. Então Jesus é maravilhoso. O que acontece? Ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus. O que nós estamos fazendo? Qual é o foco da nossa vida? Ele disse, vocês já escolheram. Vocês escolheram o tesouro, que é o celestial, a riqueza. Vocês focaram em Deus e vocês têm Deus como Senhor. Então agora, botem em prática, buscando em primeiro lugar o reino. Que, acima de tudo, que a sua preocupação, que aquilo que enche o seu coração, que aquilo que move você, que aquilo que incomoda você, seja o reino, a propagação do reino, o reinado de Cristo na sua vida, na vida do próximo, a evangelização, a missões, que você queira ter dinheiro para investir no reino, para que o reino cresça, não a igreja, mas o reino. Não uma religião, mas o reino de Deus, para que vidas sejam abençoadas, para que vidas sejam alcançadas, e a justiça desse reino. Viva de acordo com esse reino que você entrou, com esse reino que você se submeteu, com as leis que eu estou colocando aqui. Procure viver uma vida justa, porque eu já disse que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então procure uma vida justa para você, uma vida justa para a sua família,
família, uma vida justa para aqueles que lhe cercam, uma vida justa, um mundo justo. Então cabe a você implantar isso. Ele diz, coloque isso em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus não proibiu a gente trabalhar, não proibiu a gente buscar as coisas, não proibiu a gente querer ter, proibiu a preocupação desmedida, desfocada com as coisas erradas, com as coisas que são secundárias. Proibiu a primazia do passageiro sobre o eterno, a primazia das preocupações da vida cotidiana com as preocupações do reino. E ele incentiva que a gente invista nossa força no reino de Deus, na sua propagação, na glória de Deus, no santificado seja o teu nome. Aí ele assim, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então ele vai suprir na hora certa, no prazo de validade, comendo tudo quentinho, não pão requentado, mas o pão quentinho no prazo de validade. Ele diz, tudo que você necessita vai ser acrescentado. A prioridade, o reino. A prioridade é o rei. A prioridade é o rei e o seu reino. E uma vida justa. Aí diz, o resto você vai conseguir. Vai sendo acrescentado à sua vida. Aí diz assim, outro portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Isso aqui é o que traz a ansiedade. É me preocupar com ainda nem chegou e eu já estou preocupado. Então, essa preocupação normal, Jesus não condena. Você diz assim, rapaz, eu tenho um monte de conta para pagar no final do mês, tem cartão, tem isso. Jesus não vai nos criticar por isso. Agora, o que Jesus não aceita é esta falta de fé que faz eu ter o dia de amanhã eu já está me preocupando, eu não vou ter conta, eu não vou ter dinheiro para pagar a conta, não vai dar, eu ainda não fiz, eu estou no hoje, mas eu já quero ter o do amanhã para garantir, então eu não tenho fé, a pessoa está mostrando que não tem fé. Então o que acontece? Na nossa fragilidade humana nós estamos mostrando nossa pequena fé. Então a gente já quer garantia. A gente não sabe esperar até a hora. E aí Jesus diz, portanto, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Então o que traz todos os problemas é trazer o amanhã para hoje, ao invés de viver o hoje. Quando eu trabalhei 17 anos com dependência química, e na dependência química tem uma coisa muito interessante, é viva um dia de cada vez. Então se você conviver com uma pessoa que foi usuária de droga, parou, e ela hoje está em recuperação, ela vai dizer, eu estou limpo, estou sem usar droga há 3 anos, 5 dias, 6 horas. Ele grava assim, porque ele aprendeu a viver cada dia. Ele aprendeu a dizer assim, para amanhã eu não sei se eu posso ter uma recaída. Mas aquele que se tratou, ele aprendeu o seguinte, por hoje eu estou limpo. Aí eles criam até uma frase assim, só por hoje. Porque eles vivem um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Então é isso que Jesus está dizendo, se preocupe com o hoje. Então, sua preocupação deve ser, hoje seja o melhor, hoje estude. Hoje, se programe para dizer assim, rapaz, eu vou colocar currículo. Hoje, ore, hoje leia mais a Bíblia, hoje se programe mais, hoje busque mais em Deus. Certo? E aí Deus vai abençoar sua vida poderosamente. Ele diz assim, pois o amanhã trará os seus cuidados. E quando chegar, aí você resolve. Quando chegar o dia da conta, aí você olha na carteira, se tem ou não. Quando chegar o mês que vem, que você tem aquela monte de coisa para fazer, aí você se preocupa, mas por agora, se preocupe só com o agora, que já é bastante. Deixe o mês que vem chegar, porque você nem sabe se o que você está temendo vai acontecer.
Então, não surte. Jesus é 10, Jesus é demais. Aí ele diz, pois o amanhã trará os seus cuidados, ou seja, cada dia a gente vai enfrentando e vencendo. Aí ele diz assim, basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Enfrente os males de hoje. Os da manhã a gente enfrenta, os de depois da manhã a gente enfrenta depois da manhã e não traz para hoje. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força, em que esse estudo possa ser um alento para o nosso novo ano. Que nós possamos, como as aves, criar habilidades de encontrar o pão de cada dia, que nós possamos, como as plantas, espraiar raízes para pegar água, crescer para cima, mas crescer antes de tudo para baixo, buscar o nosso lugar ao sol, e principalmente no sol da justiça, e acima de tudo colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Fazer uma avaliação nesse final de ano e dizer o que ocupa o primeiro lugar na minha vida. O que ocupa o primeiro lugar na minha vida? Esse final de ano nós temos que perguntar o que ocupa. É o reino de Deus, porque Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí pronto, você começa esse ano, eu vou me matricular, eu vou estudar, eu vou fazer um curso, eu vou trabalhar melhor, eu vou ser um empregado melhor, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou frequentar mais a igreja, eu vou comungar com os irmãos, eu vou dar uma desacelerada, eu estou acelerado demais. Então cada um faz conforme Deus falou ao seu coração. E eu desejo a todos um feliz ano novo, que a noite de hoje seja uma noite abençoada. E deixa eu dizer uma coisa, ter peru é bom. Mas mais importante do que o peru é nós estarmos vivos, é nós sermos regenerados, estarmos no reino de Deus e propagando o reino de Deus. E Paulo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, gozo e paz. Então eu desejo que tenha um peru à sua mesa, eu desejo que tenha uma janta à sua mesa. Então o que importa não é se você vai ter uma mesa farta. O que importa é se Jesus reina no seu coração, é se você já é súdito do reino, porque aí o banquete já está garantido, nós vamos ceiar com ele, e você vai valorizar não o peru, mas você vai valorizar seu filho, sua filha, você vai valorizar sua esposa, seus netos, como é o caso de um velho como eu. Então você vai valorizar sua mãe, seu pai, né? E aqueles que perderam vão agradecer pelo tempo que Deus permitiu viver com eles. E nós vamos hoje agradecer a Deus por mais um ano de vida. É mais um ano que nós estamos mais perto de estarmos com Ele. Então, a todos um feliz ano novo, e que Deus nos dê graça nesse ano, para que a gente possa buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e saber que Ele vai suprir a nossa necessidade, e aquilo que a gente tem vontade de ter, o a mais, a gente vai correr atrás. Então, que Deus nos ensine a voar como o beija-flor, parar no ar, a mergulhar como o mergulhão, que Deus nos ensine a saber onde encontrar o alimento, que Deus nos dê as habilidades, que Deus nos faça crescer para baixo, para o lado, para que a gente possa ficar firme nos caminhos do Senhor, que Deus possa nos fazer crescer na direção do sol, e mesmo sabendo que há um monte de árvores altas, que a gente tem condição de chegar lá em cima. Então você tem condição. Não é uma força, como o povo disse, que já está dentro de você. Não é uma força humana, não é todo o poder está dentro de você. Não, nós não cremos nessa história. Mas nós cremos que o Espírito Santo que veio de fora e entrou em você, e que o reino de Deus que entrou em você, e que Jesus, que é seu rei e meu Senhor e meu rei,
Ai, como é bom ser discípulo de Jesus. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra. Jesus, tu és adorável e adorado. Então a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação, Ele seja toda a honra, toda a glória. Eu sou pobre e desgraçado, mas o Senhor cuida de mim. Clamou este aflito e o Senhor me ouviu. O Senhor é bom, a Ele a glória, a Ele a honra, e eu o louvo. E eu agradeço, Jesus, publicamente, pelo Senhor ter me chamado e me colocado no ministério e ter me feito participante desse reino e todos esses irmãos fazerem parte da minha família. Então, Pai, eu te peço por essa pessoa que ainda não é cristão, você que não é cristão, que você possa colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Que você que anda inquieto, nervoso, atribulado, doente, que você possa colocar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas coisas. Então, arrependa-se dos seus pecados. Creia que Jesus morreu em seu lugar e o aceite como seu Salvador. Você que está afastado, reconcilie-te depressa, porque você não tinha raiz suficiente. Então, mas ainda dá tempo de crescer, ainda dá tempo de espraiar raízes, ainda dá tempo de se firmar. E você que estava com a fé abalada, com o problema abalado, que essa pandemia veio e desestruturou todo mundo, saiba que Deus deixou apenas um sopro vivo para mostrar quão pequenas são as nossas raízes, quão frágil é a nossa existência e como nós precisamos confiar nele e dizer: Senhor, quando o dia chegar, tu me darás graça para resolver. Feliz ano novo, Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.